Bem-vindos para o canal Rodando com Pi. Você sabe o que é um devotee? Você acha que eles são mocinhos, vilões, são bonzinhos? Acha legal ter um relacionamento com um devotee? Bom, acompanhe que é disso que trata esse vídeo. Roda a vinheta. Devotees são pessoas que se sentem atraídas sexualmente por pessoas com deficiência. Bom, eu vou dividir esse vídeo com a Paula, que é uma pessoa que estuda há mais de 10 anos sobre a sexualidade da pessoa com deficiência e que trabalha com isso. E ela vai falar também se o devoteísmo é um problema, né? Então, o devoteísmo, ele é considerado uma parafilia, né? Parafilia é tudo aquilo, é todo aquele desejo sexual que foge do convencional. Isso em si não é um problema, né? Você pode ter desejo sexual por uma pessoa com deficiência e isso não ser um problema, nem para você, nem para a pessoa com deficiência. O grande problema é quando isso se torna uma fixação, quando você começa a ter um transtorno parafílico. O que é isso? É quando você, por conta desse impulso, desse desejo sexual, você passa a ter problema na sua vida, né? Tanto na sua vida amorosa, sentimental, de trabalho, e também passa a dar problema para uma outra pessoa por conta disso. Então, a partir do momento em que se tem um problema, né, um prejuízo instalado por conta disso, aí, assim como outras parafilias, isso passa a ser um problema. Porque muitas pessoas acham ruim, né, ter um devotee que só se atrai pela deficiência dela. E também acham ruim porque acham uma paranoia, né, uma fixação, uma loucura. E também acham ruim porque acham que ele vai ter atração por pessoas mais vulneráveis. Porque normalmente muitas pessoas com deficiência, infelizmente, têm baixa autoestima. Então, como vai se atrair com pessoas mais vulneráveis, vai abusar dessa situação. E as pessoas também acham que é uma loucura. Então, mas aí a gente volta naquilo que a gente definiu sobre o que é o devoteísmo. O devoteísmo, ele é pura e simplesmente uma parafilia. A parafilia em si não é um problema, ou seja, o devoteísmo não seria um problema. O problema surge quando isso vira uma fixação, uma paranoia, né? E aí sim a gente vai ter uma situação problemática, né? Quando isso impacta de uma forma negativa na vida do outro. Mas o devoteísmo em si, ele pode ser visto e vivido como qualquer outro fetiche, por exemplo. Então você acha que pode ter um relacionamento normal com um devotee, se não virar uma fixação, uma loucura? E você acha o devoteísmo um fetiche? A gente chama de fetiche porque a gente usa essa palavra não no sentido literal, mas para dar uma conotação de algo que a pessoa sexualmente deseja, né? E sim, isso pode ser vivido como um outro desejo sexual, como uma outra predileção, por exemplo, pessoas que gostam de mulheres que são mais gordinhas, pessoas que gostam de mulheres que são mais baixas, e isso sem problema algum, né? Você pode viver isso. O problema ele surge a partir do momento em que a pessoa acaba tendo desvios de caráter, né? Tentando enganar e tudo, em prol do seu desejo sexual. Aí passa a virar um problema, porque sim, muitas pessoas com deficiência são mais vulneráveis por conta de autoestima? Sim, mas isso não é uma característica só da pessoa com deficiência. Muitas pessoas também são vulneráveis porque têm uma baixa autoestima, sem ter a deficiência, né? Sim, isso é uma característica do indivíduo, né? Ela não é uma sequela, vamos dizer assim, da deficiência. Isso é uma característica do indivíduo. Assim como o desejo sexual dele ou dela por pessoas com deficiência também pode ser uma característica sem que isso te traga um problema.
né? Então, assim, o problema ele começa a surgir mesmo quando eu me aproveito da sua insegurança, da sua Hum, questão de autoestima mais baixa e tal, para te manipular e conseguir o que eu quero. Mas você percebe que isso tem muito mais a ver com o caráter, com a personalidade, do que com o próprio desejo sexual, entendi. né? Então eu posso ter esse desejo, mas não ser uma pessoa que lide com esse desejo dessa forma. Ao passo que o meu desejo sexual para uma pessoa com deficiência pode trazer à tona desvios de caráter que me levem a ter o que eu desejo. Todas as pessoas que eu conversei para fazer esse vídeo tiveram experiências ruins com devotis e enxergam o devoti como pessoas doentes, como loucas, psicopatas. O que acontece é que a deficiência, ela foge do padrão do que é dito, né, normal, do padrão de beleza. Então, se eu não tenho uma boa autoestima, se eu não tenho uma boa aceitação com relação à minha condição física, seja ela uma deficiência ou não, né? É muito mais fácil eu encarar o desejo do outro como uma coisa muito ruim. Imagina, se eu me enxergo uma pessoa pouco atraente, se eu me enxergo uma pessoa, ai, com muita limitação, com esse peso todo, como que eu vou enxergar com bons olhos alguém que admira isso em mim? Ah, então você quer dizer que, bom, eu tenho uma deficiência. Como que alguém pode se atrair com uma pessoa que tem uma deficiência? Eu não me aceito, então a pessoa que está se atraindo por mim é doente, né? Se você não se aceita, você não aceita com que o outro goste daquela É, sua característica, é. né? Mas é como a gente já falou, assim, tem muito devotee que é mau caráter, que é, meu, paranoico, esquizofrênico com relação a ter essa fixação e perseguição e tudo mais. É. Tem, mas tem pessoas que podem ter um bom relacionamento. Tá, agora eu quero fazer uma pergunta. Você acha que uma pessoa mais vulnerável, uma pessoa que não se aceita, uma pessoa que tem baixa autoestima, por exemplo, seria legal o devotee estar tendo um relacionamento com ela? Você não se acharia abusivo da parte dele, por exemplo? Então, eu acho que a gente está falando que de repente o relacionamento poderia ser abusivo pela pessoa ser devotee, mas eu acho que quando a pessoa ela não é empoderada de si, quando a pessoa tem uma autoestima já mais baixa, é uma pessoa insegura, ela corre o risco de ter um relacionamento abusivo, independente da pessoa ser um devotee ou não. Porque quando a gente tá fragilizada, a gente tá mais sensível, a gente se abate, acaba se entregando mais fácil, né? Acaba se abatendo mais fácil com o término de um relacionamento. E isso não tem necessariamente a ver com o devoteísmo ou não. A gente pesa muito para esse lado do devotee, mas não necessariamente. Se eu tô frágil, qualquer pessoa pode me trazer uma experiência ruim. Ok. Você só falou de devoti, pessoas que tiveram experiências ruins com devoti, o devoteísmo é uma coisa ruim. Mas quando você considera o devoti, ele pode ter um relacionamento legal? Quando que isso pode acontecer, então? Eu acho que o principal é existir consensualidade das duas partes, né? A pessoa que é devotee querer e a pessoa com deficiência estar aberta a isso, né? Eu posso ter um relacionamento bacana quando a pessoa tem esse desejo pela pessoa com deficiência, mas não só por isso. Quando a pessoa enxerga o que está por trás daquela, quem está por trás daquela deficiência, né? Então a gente tem graus variados. Então eu tenho desde o devotee que só olha para a deficiência, mas eu tenho aquele devotee que olha, que fala, putz, eu gosto de uma mulher amputada, mas não pode ser só amputada. Ela tem que, ela ter uma amputação me atrai, mas um bom papo me atrai, uma mulher segura, uma mulher bem resolvida me atrai. Então você percebe?
Existe uma atração da pessoa como um todo e não só daquela deficiência. Mas tudo bem também, se a pessoa está bem resolvida com ela, quer sair com um devotee, tá claro, tá saindo com essa pessoa só para satisfazer um desejo. É um desejo de ambas as partes? É. Ambas estão cientes? Sim. Ambas querem? Querem. Qual é o problema nisso também? Tá, então de tudo que a gente conversou aqui, a gente concluiu que o devoteísmo, ser um devotee, pode ser uma coisa legal e pode ser uma coisa não legal, assim como qualquer outro fetiche, né? Por pessoas obesas, pessoas mais baixas, qualquer outro, dependendo de como a pessoa está, ou se ela está vulnerável, qual que é a autoestima dela, e se ela é mais fraca ou mais frágil em alguma coisa, mas pode sim ser uma coisa legal a partir do momento que não se torna uma fixação. E a partir do momento que o devotee também tenha aquele respeito por todas as características, né? Sim, eu acho que o principal é a gente se despir de preconceitos. A gente, enquanto pessoa com deficiência, não gosta que tenham preconceitos com a gente sem que antes nos conheçam, né? É assim, todo cadeirante é folgado. Não, você nem me conhece, como é que você vem falar que eu sou folgado? Então, assim, a mesma coisa funciona para o outro, né? Eu posso prejulgar todos os devotees como pessoas malucas, doentes, ficcionadas na deficiência? Não, eu acho que o válido é que você conheça a outra pessoa, que você tenha esse contato e veja se aquela pessoa com aquelas características te serve ou não, sem antes prejulgar a pessoa, rotular o devotee como bom ou ruim. Bom, entendi. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham se informado um pouco melhor sobre o devotee, devoteísmo e tirem as suas próprias conclusões, porque o objetivo desse canal é informar. E conta as histórias aí pra gente que vocês já tiveram. Se vocês são devotees, contam as histórias que Quando tiveram se com abre, pessoas se com você não deficiência. quiser se expor, o devotee normalmente ele não quer falar que ele é um devotee, fala no privado pra mim que eu posso passar pras pessoas. Conta aí pra gente. Valeu, galera! Roda a vinheta!